Muito bom dia a todos. Uma ótima quarta-feira a todos. Que Deus possa abençoar poderosamente essa quarta-feira. Que seja um dia repleto da presença do Senhor. Um dia que a gente esteja sensível a ouvir a voz dEle, que a gente possa ser direcionado pelo Espírito Santo no nosso dia, que a gente possa louvar o Senhor, independente dos momentos que nós viemos a passar, que a gente possa glorificar o nome do Senhor. A gente tem a oportunidade nessa terra ainda de poder louvar o Senhor em meio a dificuldades. Quando a gente estiver na eternidade do Senhor, não vai haver dificuldades. Louvaremos pelo que Ele é, pelo amor a Ele. Então, aqui na Terra a gente tem a oportunidade, em meio a dificuldades, fortalecer o nosso coração e louvar o Senhor em meio a dificuldades, em meio a um problema. Então, que a gente possa adorar ao Senhor com a nossa vida, independente do que nós estivermos passando. Ele merece a nossa adoração. Ele merece o nosso louvor e glória, porque Ele é digno. A gente não pode se esquecer disso. O Senhor é digno de toda honra e glória, independente do que esteja acontecendo. Ele nos amou primeiro e Ele merece toda honra e glória. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado, Pai. Como alegra o nosso coração de estar na Sua presença mais um dia. Como é bom estar na Sua presença e ouvir a Tua voz e sentir que o Senhor estava nos esperando para esse momento, Pai. Isso alegra o nosso coração. E eu te agradeço porque o Senhor está disponível a nós. O Senhor tem falado conosco no mais profundo do nosso coração. O Senhor tem mudado as nossas atitudes, mudado os nossos pensamentos. E não pare por aí, Senhor. Em nome de Jesus, continue, Pai. Continue aumentando a sua intensidade na nossa vida. Que a gente possa ser moldado às suas vontades, Pai. Que não seja feita as nossas vontades, o que a gente acha que é correto e certo a ser feito. Mas que a gente possa fazer a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos nos esvaziar dos nossos achismos, das coisas que a gente acha que é certo ou não. Nós queremos nos encher da tua vontade, da tua direção. Nós queremos ser guiados por ti, Pai. Em nome de Jesus, eu já te agradeço por esse dia abençoado que o Senhor fez para nós. Um dia que nós aprenderemos muito do que o Senhor tem para nos ensinar, Pai. E nós queremos, Pai. Nós queremos conhecer mais de Ti. Nós queremos conhecer mais da vontade do Teu coração. Nós queremos estar no centro dela, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a vida de cada um que por aqui passar, dos seus familiares, Pai. Em nome de Jesus, venha com a provisão necessária para aqueles que precisam, Pai. Venha com cura para aqueles que necessitam, Pai. Em nome de Jesus. Abençoa a vida de cada um, Pai, porque nós estamos sedentos de Ti, Pai. Então, enquanto nós Te buscamos, Pai, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça nessa caminhada, Pai. Em nome de Jesus, fortaleça a nossa fé para que a gente não venha desanimar nessa caminhada, Pai. Em nome de Jesus, que a nossa visão possa ser transformada, Pai. Que os nossos olhos sejam transformados, que a gente possa olhar com os Teus olhos, Pai. Com os Teus olhos de amor, Pai. Em nome de Jesus, e que não seja a nossa visão deturpada e modificada com os nossos preconceitos, Pai. Mas que seja a Sua visão, o Teu olhar em nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Fala conosco hoje, nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Hoje eu separei um salmo, inclusive esse salmo eu gravei um vídeo há um tempo atrás só com esse salmo, que é um salmo que deveria ser lido e meditado nele todos os dias, porque ele é uma verdade para a nossa vida e que muitas vezes
a gente acha que a gente não é conhecido por Deus, ou que a gente está sozinho, ou que Deus se esqueceu da gente, né? Então, o Salmo 139 vai dizer aqui algumas coisas, que essas palavras entrem em nosso coração, façam morada e nunca mais saiam. Então, todas as vezes que você achar que, eu tô esquecido, ou Deus não sabe quem eu sou, essas mentiras que o diabo joga na nossa mente. Então, que a gente medite toda vez nessa palavra, porque é algo confortante e muito bom saber que Deus está com a gente em todos os lugares. Amém? Então vamos lá, Salmo 139. Diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho ou quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente. Senhor, tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criastes o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasse os ímpios, ó Deus! Afaste-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade, em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor, e não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável, considero-os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Amém. Em qualquer lugar que você esteja, em qualquer lugar que eu esteja, o Senhor lá está conosco. Às vezes você está na depressão, às vezes você está com pensamentos suicidas, às vezes você está num momento de grande dificuldade pensando em desistir. Lá o Senhor está. O Senhor está conosco em todos os lugares, em todos os momentos, desde o ventre da nossa mãe, desde antes, quando ainda foi feito o embrião, o Senhor já estava conosco. Desde o primeiro dia até o último dia da nossa vida, o Senhor está conosco. O Senhor preparou todos eles. Então, que isso possa ser uma verdade, que as mentiras do diabo jogadas sobre a nossa vida, falando que a gente está só, que ninguém está com a gente. A palavra diz que mesmo que uma mãe se esqueça de um filho, o Senhor nunca nos esquecerá, porque Ele tem gravado em sua palma da mão os nossos nomes. Então que isso seja uma verdade pra gente, que a gente não se esqueça disso. Nós temos um Deus que nos ama, que está conosco a todo instante. Amém?
Então vamos seguir a leitura do nosso livro. Bom dia, Espírito Santo. A busca de um relacionamento profundo com o Pai e o Filho. Espero que para todos esteja sendo uma experiência muito boa. Para mim está sendo sensacional. E já estamos caminhando para o final. Vamos lá? Um relacionamento de aliança. É porque o Espírito Santo está aqui na terra e ao seu lado que você mantém a cura e a libertação que recebeu. É porque o Espírito Santo está aqui na terra e ao seu lado que você mantém a cura e a libertação que recebeu. É por isso que Jesus pode voltar ao céu e mesmo assim você conseguiu reter na terra o dom que ele lhe deu. Se você quer saber como manter um relacionamento próximo com o Espírito Santo, ouça a palavra do grande profeta Ageu. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu Espírito está entre vocês, não tenham medo. Ageu 2:5. Quando você pede ao Filho de Deus para entrar em seu coração, está fazendo uma aliança pessoal com Deus. E não é uma conversa unilateral. Deus também faz um acordo ou uma aliança com você. É dessa forma que ele sempre operou. O Pai iniciou alianças com Adão, Noé, Abraão, Isaque, Davi e muitos outros. Porém, assim como Deus procurou fazer alianças, a humanidade também buscou a Deus. E é o que descobrimos com Jacó, Josué, Eliseu e os israelitas. Quando os israelitas confessaram seus pecados a Deus, falaram: Agora, portanto, nosso Deus, ó Deus grande, poderoso e temível, fiel à tua aliança e misericordioso, é grande. Acho que caiu, mas voltou, né? Em vista disso tudo, estamos fazendo um acordo por escrito e assinado por nossos líderes, nossos levitas e nosso sacerdote. Verso 38. Foi assinado por nada menos do que 84 líderes que se obrigam sob maldição e sob juramento seguir a lei de Deus dada por alguma razão à presença do Espírito Santo, o abandonar um vazio é criado e Satanás está procurando exatamente isso. Neste momento, sua influência transforma-se em opressão. Ninguém gosta de falar sobre demônios. Os pregadores não pregam sobre eles, os cristãos não os discutem e os pecadores apagam o assunto horrível de suas mentes. É como um político evitando o assunto das drogas e da criminalidade, pensando que de alguma forma essas coisas vão desaparecer. Porém, Cristo tratou do assunto sem medo, contou como os demônios estão sedentos para invadir a sua vida. Jesus disse aos fariseus: Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Como não o encontra, diz: Voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. Mateus 12, 43 ao 45. Ouçam bem o que o Senhor fala em seguida. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Verso 45. O plano de ataque de Satanás é este. Todo demônio que partiu volta para uma visita, para ver se ainda existe uma oportunidade. E se tiver chance, trará outros com ele. É uma situação assustadora, mas que pode ser evitada se ficarmos completamente preenchidos com o Espírito Santo e nunca quebrarmos nossa aliança com Deus. Você se lembra da história dos discípulos que fracassaram na tentativa de curar uma criança? Foi enquanto Cristo estava no Monte da Transfiguração, sendo glorificado, e quando o mestre desceu da montanha, o pai do menino disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Mateus 17, 15 ao 16. Porém, era preciso mais do que uma cura física. Cristo disse: Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado.
verso 17 e 18. O Senhor não quer apenas remover Satanás e seus demônios da sua vida, aquelas coisas que são barreiras para a sua cura e libertação, mas quer preencher esse vazio. É por isso que enviou o Consolador. Quer que você seja cheio do Espírito Santo. Bem, agora o Espírito está na terra. Na verdade, está esperando pacientemente por seu convite. Só é necessário uma palavra até um suspiro. Espírito Santo, por favor, ajude-me. Sua resposta está a um sopro de distância. Calma aí que grudou as páginas. Vamos lá. Seguindo para o capítulo 11 agora, hein? Por que você está chorando? Beni, a blasfêmia contra o Pai pode ser perdoada? Um cristão novo me perguntou recentemente. Pode, respondi. E a blasfêmia contra o Filho? Essa também pode ser perdoada, falei. Então você pode me contar por que a blasfêmia contra o Espírito Santo não pode ser perdoada? O assunto é problemático para muitas pessoas, contudo o Espírito me libertou do medo de cometer o pecado imperdoável. Ele esclareceu minha compreensão com tamanha revelação que não me preocupei mais com o assunto. No inverno de 1974, Deus abriu meus olhos para uma verdade tremenda em relação à natureza do Espírito Santo e o motivo pelo qual o Pai e o Filho deram um aviso, afinal que blasfemassem que deram um aviso final àqueles que blasfemassem contra o Espírito. Estava orando quando repentinamente soube que o Espírito de Deus estava em meu quarto e senti que ele estava chorando. Sei que soa estranho e devo confessar que não entendi completamente. No entanto, lembro-me de que estava de joelhos quando senti sua presença e senti que estava chorando bem baixinho. Você pode dizer, bem, como você sabia que era o Espírito? Para mim, questionar a realidade daquele momento seria questionar minha salvação, de tão real que a experiência era. Não consigo explicá-la ou compreendê-la, mas sei que aconteceu. A experiência era tão real que literalmente virei meu rosto para a esquerda e disse, Espírito do Senhor, por que está chorando? Não houve resposta. E naquele momento as lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Com meus olhos molhados, perguntei novamente, Espírito do Senhor, por que está chorando? De repente, todo o meu ser começou a chorar. Já não eram apenas lágrimas, a realidade do que senti foi tão grande que comecei a gemer. O sentimento vinha do fundo, era como se eu estivesse muito machucado, como uma pessoa que tivesse acabado de perder um filho ou uma filha. O pranto profundo não parava. Fiquei chorando toda a noite e não conseguia dormir. E continuou não por horas, mas por dias. Não foi planejado. E para dizer a verdade, não conseguia entender por que as lágrimas eram tão incontroláveis. No total, a experiência durou mais de 3 semanas. O fardo se tornou cada vez mais pesado. Senti como se alguém tivesse pegado uma carga de 1000 quilos, amarrado nas minhas costas, apertado bem, fechado com um cadeado e me deixado lutando sozinho. De fato, foi como se estivesse sobrecarregado com um fardo pesadíssimo e opressivo de tristeza. Essa é a única forma de descrever um fardo de tristeza. Sentia-me como o salmista quando escreveu: Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama, de lágrimas encharco o meu leito. Salmo 6:6. Lá estava eu, sofrendo e sem saber o porquê, arrastando-me e procurando uma razão. Olhava para cima e dizia, Senhor, por quê? Orei para ser liberado daquele peso inexplicável sobre os meus ombros. Naquele momento, Deus Todo-Poderoso transformou aquele peso de tristeza em um fardo pelas almas perdidas que eu nunca tinha sentido antes. O que começou com a minha pergunta ao Espírito, por que você está chorando, terminou com um fardo pelos perdidos que mudou a minha vida e nunca me abandonou. Em nenhum momento até o dia de hoje. Saí dessa experiência, apesar de ainda não compreendê-la totalmente, convencido de que o Espírito Santo se entristece pelo mundo.
Estou totalmente persuadido que com lágrimas ele procura servos para espalhar o amor de Deus. Acredito que o espírito do coração do Pai está entristecido com as necessidades da humanidade. Talvez naquelas semanas ele tenha me permitido sentir apenas um vislumbre da sua agonia pelos perdidos. Não tive dúvida sobre qual seria o futuro de Benihim. Sabia que devia pregar a mensagem do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e não parei de fazer isso desde então. O Espírito é tão especial que quando ele encontra uma pessoa que ele pode usar, permite que ela sinta a batida do seu coração. Quando você tiver sentido a dor que o Espírito sente, isso fica marcado em sua consciência e nunca irá deixá-lo. Você não apenas vê a necessidade da humanidade, você sente essa necessidade desesperada como nunca antes. Contudo, acredito que havia outra razão para Deus me permitir suportar essa lição. Abriu meus olhos para o fato de que o Espírito Santo é um membro da Trindade e, ao mesmo tempo, diferente do Pai e do Filho. E pude juntar as peças do quebra-cabeça chamado pecado imperdoável. O que dizem as Escrituras exatamente? Jesus, falando aos fariseus, disse: aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Por esse motivo eu lhes digo: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Mateus 12, do 30 ao 31. Depois, deixando tudo mais claro, ele falou: todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem não será perdoado. Não, todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na que há de vir. Verso 32. O que abrange a palavra blasfêmia, a palavra possui vários significados, incluindo falar mal de, injuriar ou zombar, atacar verbalmente, ou abusar, repreender ou falar profanidades de, difamar, falar de forma injuriosa, caluniar ou acusar falsamente, insultar. Alguns podem perguntar: como você difama o Espírito Santo ou como você o insulta? É um ato voluntário. O livro dos Hebreus fala diretamente sobre essa questão. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Qual mais severo castigo julgam vocês? Merece aquele que pisou os pés, o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e o insultou o Espírito da graça? Hebreus 10, 26, 29. As palavras são seguidas por esse lembrete austero. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. 30, 31. Porque não há perdão para a blasfêmia contra o Espírito Santo? Pelas páginas deste livro, compartilhei com você, a partir das Escrituras, que havia algo único, uma diferença no Espírito Santo. Ele não é maior nem menor do que o Pai ou o Filho, mas precisamos conhecer suas características. Deus Todo-Poderoso, o Pai, é o grande Deus do céu e deve ser adorado, louvado, glorificado, magnificado e exaltado. Jesus, seu Filho, é o Senhor da glória, a quem até os anjos devem temer. Sinto também que o Espírito Santo tem a capacidade de sentir emoções humanas, até dor, tristeza e angústia, como uma intensidade que apenas ele conhece. Você diz: quer dizer que o Espírito Santo pode sentir tristeza de uma forma diferente da que sentem o Pai e o Filho? As Escrituras não dizem: não entristeçam o Pai ou o Filho. É sempre: não entristeçam o Espírito.
Por quê? Acredito que é o porque ele é tocado de uma forma profunda que de alguma maneira difere das que os outros membros da divindade experimentam. O próprio fato de Jesus dizer que uma palavra contra o Filho do Homem será perdoada, mas uma palavra contra o Espírito Santo não será perdoada, indica que o Espírito Santo pode ser ferido. Porque o Pai diria: vocês entristeceram meu espírito? Em outras palavras, o Espírito de Deus foi afligido ou atormentado, e as Escrituras registram que, por isso, ele se tornou inimigo deles e lutou pessoalmente contra eles. Isaías 63:10. Por que o Espírito Santo parece estar tão protegido? Talvez seja porque Deus Pai sabe quão terno é o Espírito. É quase como se Deus Pai estivesse dizendo: se tocar nele, nunca vou perdoá-lo. Porque o Espírito Santo é tão defendido por Cristo que Jesus diria: meu sangue consegue lavar todo o pecado, menos este. Até ele disse: mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Marcos 3:29. Por quê? Novamente, é porque o Espírito Santo é diferente e seu coração pode facilmente ser tocado pela dor. Apesar disso, posso dar uma palavra de conforto? Antes de Jesus ter falado em blasfêmia, ele fez uma importante declaração que você deveria ler mais uma vez. Ele falou: aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Mateus 12:30. Se estiver trabalhando para Cristo, não cai na categoria de sua advertência. Quando o Senhor falou sobre a questão da blasfêmia, deixou absolutamente claro que estava exortando as pessoas que não estavam trabalhando com ele. Pergunte-se: estou com ele? Se a resposta for sim, então se pergunte: eu junto almas para ele? Se a resposta ainda for sim, você pode dizer: então nunca vou blasfemar contra o Espírito. Amém? É muito louco você poder entender os sentimentos do Espírito Santo, você entender a importância dos sentimentos do Espírito Santo. Você está com Cristo, você tem buscado a Ele, você reconhece Ele como Senhor e Salvador da sua vida, você tem buscado apresentar esse Cristo a outras pessoas. Que a gente possa meditar nisso, sabe? O Espírito Santo tem sentimento. Esse poder de Deus, essa pessoa que habita dentro de nós, enviada pelo próprio Deus, ele tem sentimentos. Ele quer ter comunhão com a gente. E quando a gente despreza ele, talvez no seu dia, você, na correria, né, nas poucas 24 horas que a gente tem no nosso dia, talvez você desprezou o Espírito Santo. Mesmo sem querer, mas às vezes pelo cansaço ou por uma falta até de compreensão. E você não teve um tempo com ele. E para mim é isso que esse livro tem feito pensar sobre o relacionamento com ele. Relacionamento com Deus, porque não teria o porquê Deus mandar o próprio Espírito dele habitar em nós se não fosse para relacionamento. Porque ele poderia colocar em qualquer lugar. Ele poderia somente colocar a presença dele num templo como era antes. Mas ele escolheu enviar o Espírito Santo dele para morar dentro de nós, para que houvesse comunhão. Então, que a gente participe dessa comunhão, que a gente não deixe o Espírito Santo esperando, que a gente vá até a Ele com as nossas orações, com o nosso carinho, com o nosso amor, com tudo que a gente tem. Que a gente possa ter comunhão com o Espírito Santo. Que a gente não negue a Ele, que a gente não resista à presença dEle. Então, como eu falei no início, né, talvez você se sente sozinho, talvez você acha que as pessoas te esqueceram, que tudo vai contra você. O Espírito Santo habita dentro de você. Você não está sozinho. Amém?
Vamos orar para encerrar, então. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado pelas suas revelações diárias que o Senhor tem feito a nós. Muito obrigado por esse tempo precioso na sua presença. Em nome de Jesus, Pai, se há alguma sensação, algum sentimento dentro do nosso coração que a gente está sozinho, que a gente está perdido, que talvez uma sensação de abandono, como se as pessoas não ligassem para nós, em nome de Jesus, tira essa sensação do nosso coração. Coloca dentro de nós a certeza de que nós não estamos sozinhos, que o Senhor está conosco, que o Senhor mandou o Teu Espírito Santo para habitar dentro de nós, que a gente possa reconhecer isso e tomar uma atitude de abrir o nosso coração para ter comunhão contigo, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, muda a nossa mente, Pai. Fortaleça a nossa fé para que a gente possa entender o que o Senhor tem falado conosco nesse tempo. Em nome de Jesus, que hoje, Pai, possamos estar sensível à Tua voz. Eu tenho certeza que o Senhor quer falar, continuar falando conosco durante o nosso dia, falar algo poderoso que possa alcançar outras vidas também, Pai. Então, nós nos levantamos e dizemos, eis-me aqui, Senhor, usa a nossa vida, Pai. Que a gente possa estar vazio dos nossos pensamentos e cheios de Ti, cheios do Teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus, abençoa o nosso dia de trabalho, que a gente possa ser reflexo de Ti aonde quer que nós estejamos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Todas as pessoas que aqui estiveram, todas as pessoas que vão acompanhar esse vídeo, sejam tocadas pelo Teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus, é nisso que eu oro e te agradecendo já por esse tempo maravilhoso na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Amém. É isso, gente. Que Deus abençoe essa quarta-feira de vocês, que vocês possam ser usados por Cristo, que vocês possam estar sensíveis à voz do Espírito, que vocês possam ser conduzidos por Ele. Amém? Amanhã, 6 horas, estaremos aí. Que Deus abençoe vocês e até amanhã. Tchau, tchau.